Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, hoje, nesta terça-feira, dia 15 de setembro, queremos trazer mais uma palavra para abençoar a vida dos nossos amados irmãos em Cristo Jesus. Ontem, dia 14, eu e minha esposa fomos na casa da minha filha mais velha, estivemos lá, passamos o dia lá, e aí eu não gravei ontem nenhuma reflexão para os irmãos, mas hoje estamos aqui de volta para trazer uma mensagem para abençoar a tua vida. Olhe Atos capítulo 13, do 29 ao 31. Diz assim a palavra: E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estavam escritas, tirando no madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Pegamos aqui alguns versículos do discurso que Paulo fez na sinagoga de Antioquia da Pisídia. Está aqui registrado neste capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. O apóstolo São Paulo, ele, já falamos aqui em reflexões anteriores, ele tinha como estratégia missionária, ele se tornou missionário, foi chamado para isso, foi separado para isso pelo Espírito Santo. Ele saía com seus parceiros, primeiro Barnabé, depois Silas, fazia sua viagem, e quando ele chegava em alguma cidade onde havia uma sinagoga judaica, ele primeiro ia pregar para os judeus na sinagoga. Normalmente, comumente, quase sempre havia uma oposição, uma descrença, não acreditavam. Então ele ia e pregava para os não-judeus, ou seja, os gentios. Aqui ele chegou nessa cidade, Antioquia da Pisídia, e fez esse discurso. E o que eu quero ressaltar aqui é o final do versículo 31. E são suas testemunhas para com o povo. Lá em Isaías, se não me engano, 43, se não me engano, está escrito: vós sois minhas testemunhas. Então, quem é uma testemunha? Testemunha é alguém que viram alguma coisa, observaram e vão passar adiante, contar para a pessoa. Às vezes, quando a gente fala de um tribunal, alguém viu um crime, viu alguma situação e vai ali dizer o que viu para que os outros possam tomar decisão. Se olharmos para o termo bíblico, como a Bíblia foi escrita, testemunha é no grego martus, e é alguém que testifica por atos ou palavras da verdade. Então a testemunha, isso também acontece no tribunal, como falamos, ela é obrigada a falar a verdade. Até pouco tempo todos os tribunais colocavam uma Bíblia e a pessoa colocava a mão sobre a Bíblia e jurava. Como o Estado hoje, os países, as nações querem falar em laicidade, que o Estado não tem religião, então muitos deles já aboliram essa questão de Bíblia, já que a Bíblia serve para os judaico-cristãos, vamos dizer assim. Para as outras religiões, a Bíblia não tem peso. Então, mas não vamos discutir isso, não é isso que queremos falar. O testemunho tem que falar a verdade. E aqui ele fala de quê? Ele fala do que aconteceu com Cristo. Havendo cumprido todas as coisas, versículo 29, que estavam escritas, tirando do madeiro, o puseram na sepultura. Então, ele já, aqui nesse pedaço que lembra, ele já está falando da morte de Cristo na cruz. Então foi tirado, como os evangelhos relatam, José de Arimateia e Nicodemos, José de Arimateia cedeu o seu sepulcro, vazio, um sepulcro que ele tinha, ele tiraram o corpo, pediram a Pilatos e colocaram naquela sepultura ao Cristo. Depois ele diz: mas Deus o ressuscitou dos mortos. No terceiro dia ele ressuscitou. E aí vem o versículo que nós vamos falar: e por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia. Quantos dias, pastor? Desde que ele ressuscitou até ele subir ao céu, por 40 dias ele falou com diversas pessoas diferentes. A Bíblia relata cerca de 10 aparições.
não quer dizer que só tenha acontecido essas 10 aparições. Jesus pode ter até aparecido mais vezes, até outras pessoas, mas por um querer de Deus, isso não foi relatado para nós. Mas há relatos duplicados, né, nos evangelhos, há relatos bem peculiares, diferentes, em que só existe num livro qualquer que a gente vai ler. E aí Jesus foi aparecendo. Atos Apóstolos, capítulo 1, mostra lá uma das últimas aparições. Aquela aparição que ele aparece com Tomé não está, e depois na semana seguinte, quando Tomé está, os discípulos trancados dentro de um lugar. Ele aparece a Maria Madalena. Então há várias aparições de Cristo. Durante 40 dias ele apareceu e, por fim, ele subiu ao céu, e são suas testemunhas para com o povo. Foram aqueles que ouviram a palavra de Deus e falaram. Pastor, e nós hoje, no século XXI, nós hoje no século XXI continuamos testemunho de Cristo, não pelo que vimos com nosso olho ocularmente lá, porque nós não estávamos lá. Nós não andamos com Cristo depois de ressuscitado. Nós somos testemunhas porque cremos que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, é a revelação de Deus à humanidade. E ela nos mostra todos esses fatos e acreditamos que eles são reais, que aconteceram. Acreditamos que Jesus veio a esta terra, nasceu de Maria, ela ainda sendo virgem, depois ela se desposou de José e teve outros filhos. Acreditamos que o seu nascimento foi revelado pelo anjo Gabriel a Maria. Maria então entendeu e aceitou. Foi o Espírito Santo que gerou Cristo no ventre de Maria, não foi de um relacionamento sexual com José, até porque ela não tinha se relacionado ainda, era virgem. Acreditamos que Deus manda também, faz um milagre na vida de Isabel e Zacarias, prima de Maria Isabel, e nasce ali João, chamado depois o Batista, porque ele foi o que ele, como Isaías profetizou, que prepararia o caminho do Senhor. Cremos também que Jesus viveu, foi subordinado ao seu pai e sua mãe. Em algum momento da sua vida, a Bíblia não registra, mas provavelmente seu pai morreu. E quando Jesus completou cerca de 30 anos, então ele começou seu ministério. Um pouco antes, João Batista começou a anunciar o que aconteceria. Que estava preparado. Há um relato muito especial ali no livro de João sobre a pregação de João Batista, logo no início, no capítulo 1. O que João falou, o que aconteceria, quando viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e assim por diante. E Jesus então começa o ministério, segundo os teólogos estudiosos da palavra, depois de um ano de ministério, ele chama 12 dos discípulos que haviam cercado ele e torna os apóstolos, e ali prepara aqueles homens para continuarem o seu trabalho com ensinamentos e com ações e atitudes, com palavras, com seu exemplo, para que após a sua morte e ressurreição, porque ele sabia que para isso ele tinha vindo, e a sua subida ao céu e a descida do Espírito Santo, eles pudessem então continuar o seu trabalho e a igreja nasceria para a glória de Deus. Então acreditamos em tudo isso, acreditamos na sua morte, na cruz, como está escrito, foi crucificado em uma cruz. Acreditamos também na sua ressurreição ao terceiro dia. Ele disse em João capítulo 10 que ninguém tirava a vida dele, mas que ele a dava e a tornava a tomar. E acreditamos na descida do Espírito Santo, com batismo no dia de Pentecostes, como está registrado em Atos capítulo 2, e que brevemente Jesus Cristo voltará para arrebatar a sua igreja. E esta a palavra, é este o testemunho que temos que dar. Mas queremos falar aqui de algumas características da verdadeira testemunha. A primeira característica é dar testemunho de Cristo. Dar testemunho de Cristo é a obrigação de todos os crentes. Não é. E aí temos aqui algum texto, como Mateus 4,19, e especialmente Mateus 28, 19 e 20. Veja bem, meu amado irmão, não é algo mais que eu posso fazer. Me converti para quê? Para frequentar uma igreja? Não. Nós frequentamos a igreja, estamos juntos, congregamos, os irmãos em Cristo. Eu me converti
para tocar um instrumento, no louvor. Não, tocamos, alguns tocam instrumentos, não, mas alguns tocam. Mas não foi esta o princípio, situação para a tua salvação, a principal causa, ou para louvar, ou para fazer ação social, ou mesmo para ofertar à igreja, dizimar, fazer qualquer coisa que você faça. Nós fomos chamados para sermos testemunhas. Tanto é que o Senhor disse lá, em Atos capítulo 1, versículo 8, um pouco antes de subir: recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como na Samaria e até os confins da terra. Então, é o testemunho de Cristo, que não é uma opção, mas vamos dizer assim, bem forte, é uma obrigação. Ide por todo mundo pregar o evangelho a todas as nações. Ide ensinar e fazer discípulos em todas as nações. Então, uma ordem do Senhor, que nós testemunhemos daquilo que o Senhor fez lá no passado, como está escrito na sua palavra, e o que ele tem feito em nossas vidas. O seu poder, ele manifesta na vida de cada um de nós. A segunda característica da testemunha é que a testemunha cristã deve ter uma mentalidade missionária, visando alcançar todas as nações e levar a salvação divina até o confim da terra. Não foi isso que aconteceu no início da igreja primitiva. A gente entende todas as problemáticas que era aquele início. Eles se juntaram em Jerusalém, logo no início foram perseguidos e ali ficaram juntos, talvez até, entre aspas, no instinto de preservação, de ficarem e até de se fortalecerem. Aí veio uma perseguição maior, e aí alguns deles se afastaram. Se afastaram não do Evangelho, se afastaram de Jerusalém, que era a ordem do Senhor. Não é para ficar em Jerusalém até que do alto. Vou até voltar aqui, sobre a questão do Espírito Santo. Lucas 24, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Depois de revestido de poder, já não era mais para ficar em Jerusalém. Não é que ninguém ficasse, alguns ficariam e outros iriam para outros lugares. Então o diácono Filipe foi levado, impulsionado pelo Espírito Santo de Deus, e pregou em Samaria. Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Foi até Samaria, pregou, e ali, depois que ele pregou, Pedro e João vieram, oraram para as pessoas, foram batizados com o Espírito Santo. Depois o Senhor levou o mesmo Filipe para o lugar que estava deserto. Ele vê aquele carro passando e corre até o carro, encontra o eunuco da rainha de Candace, que tinha vindo a Jerusalém para uma festa. O homem já tinha um temor de Deus, mas estava lendo o rolo de Isaías, capítulo 53, mas não estava entendendo. E Filipe pergunta: entende tu o que lês? E ele diz: não, tem alguém que me precisa explicar. Olha a testemunha aí. Olha a necessidade de testemunhar. E aí Filipe começa a falar de Cristo, mostrando para ele que o Cristo tinha vindo, que toda aquela palavra se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E aquele homem então para perto onde havia águas, como diz a palavra, e pergunta: quem me pede ser batizado? E Filipe diz: se você crê no Senhor Jesus como Salvador, enfim, você pode ser batizado. Ele disse: sim, eu creio. E aí desceu e foi batizado nas águas, e foi alegre, feliz, como a palavra diz, e certamente levou a palavra de Deus até a África. A Bíblia não registra, mas aquele homem certamente pregou lá no seu país de origem, ou seja, a Etiópia. E aí vai, meu amado irmão, muitas situações. Depois Deus levanta Paulo, Saulo de Tarso, para pregar a palavra, tantos outros homens e mulheres que testemunharam a visão de levar a palavra até os confins da terra. Pastor, todos nós vamos? Não. Nem todos os apóstolos foram, nem todos os discípulos foram, mas aqueles que foram chamados foram. Os que ficaram na retaguarda oravam e contribuíam financeiramente para que outros pudessem ir e pregassem a palavra, ou seja, fossem testemunhas de Cristo. Estamos no século XXI, e hoje cada vez mais é necessário que este evangelho seja pregado, seja testemunhado em todas as nações, porque perto está o fim. Terceira característica da testemunha: a testemunha cristã fala principalmente a respeito da vida de Cristo, da sua morte, ressurreição, poder salvífico, da promessa do Espírito Santo. E aqui há vários textos elencados, mas eu não vou nem citar nenhum. E é isso aí, meu amado irmão. Eu disse no início, já na introdução, falando, e até o próprio texto nos fala aqui. Veja bem, meu amado irmão, vou falar uma coisa que todo mundo entenda. Veja bem, nós não estamos aqui, eu não estou aqui, e todos nós, pastores,
obreiros, pregadores, todos nós temos que ser testemunha. Nós estamos aqui para testemunhar da denominação. Eu quero falar, olha, vou falar de Jesus para alguém, vou testemunhar para alguém. Olha, vem para a minha denominação, porque a minha denominação, olha lá, vai muito bom. Não. Nós não estamos aqui para isso. Pastor, é problema da denominação? Não, já disse aqui. Deus permitiu que houvesse, agora a denominação é diferente. Quando formos para o céu, não vai haver denominação, lá não vai ter um espaço para o metodista, para os assembleanos, para o batista, para o presbiteriano, lá não vai ter espaço para isso, todos seremos remidos e levados no sangue cordeiro, tudo isso ficará aqui na terra, toda essa questão denominacional ficará aqui na terra, não passará nada disso para lá, nós estaremos lá todos juntos, de todos os salvos, remidos, levados no sangue cordeiro, de todas as denominações, servindo ao Senhor. Então não tem que pregar denominação. Não tem que pregar ministério, pregar o nome de homem, nada, instituição. O testemunho é sobre Cristo. E aqui ele diz claramente, sua morte e ressurreição, poder para salvar, promessa do Espírito Santo, aqui ele não fala mais também sobre a sua vinda. É isso que eu tenho que pregar. Jesus Cristo salva, cura, liberta, transforma, batiza com o Espírito Santo e brevemente voltará para levar a sua igreja. É isso que o Evangelho tem que ser pregado. As pessoas têm que ser atraídas a Cristo, têm que aceitar a Cristo, têm que ser convencidas do seu pecado. Hoje a igreja usa muita estratégia. Pastor, é inválido? Não, meu amado irmão, não vou dizer para você, não vou aqui ficando sendo radical para dizer que é totalmente inválido. Mas o problema é o seguinte, sempre falamos isso. Usou-se uma estratégia para atrair, por exemplo, o jovem para a igreja. Aí o jovem se atraiu por aquela situação, música, sei lá o quê, alguma coisa lá que atraiu o jovem. Quando o jovem chega na igreja, aceita Cristo, fala para ele, olha só, tá bom, você foi atraído aqui por este fato, né? Esse fato que nós aqui colocamos, atraiu você à igreja, mas olha só, presta bem atenção. O principal aqui não é isto. Porque se aquele ministério X, se aquilo acabar, se alguém deixar, se alguma coisa acontecer, aquela pessoa que foi atraída por aquilo vai embora, larga a igreja. Quando o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, da justiça e do juízo, ela fica na igreja por isso. Então, qualquer seja o grupo, seja pessoas para ser atraída, não pode ser apenas por estratégia ou que não seja colocado. Quando a pessoa tem um conhecimento da palavra, que agora já está atraída, né, vamos colocar assim, que aquilo não é o principal. Infelizmente, muitos continuam com certas situações que eu não quero falar aqui e que acabam fazendo crentes fracos, sem raiz. E a raiz é Cristo. Então, se eu pregar a Cristo, falar sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre a sua volta, sobre uma vida santificada que devemos ter, testemunhar para a pessoa a palavra, eu creio que será muito melhor para que essa pessoa não somente aceite a Cristo, mas fique firme na presença do Senhor. O quarto ponto que uma testemunha tem que ser é que ela precisa produzir convicção quanto ao pecado, a justiça e o juízo. Mediante tal testemunho, as pessoas são levadas à fé salvífica. Falei um pouco no ponto anterior, mas vou voltar e repetir com bastante clareza. Amado irmão, temos que pregar a verdade. Temos que pregar a verdade. Temos que falar aquilo que a Bíblia manda. Logicamente, quando a pessoa entra na igreja, ela vai ter que ser lapidada. Nem todas as coisas vão, como dizer assim, vão mudar de uma hora para outra. Há muitas coisas que mudam. Há pessoas que têm essa experiência, que mudam completamente. Mas as pessoas precisam ser lapidadas. Conheceis a verdade vos libertará. Cremos que, de fé em fé, né? Santificação para nós, da Igreja Metodista Pentecostal, ela é progressiva. Ou seja, a pessoa vai conhecendo mais a palavra, o Espírito Santo vai trabalhando na vida dela, ela vai começando a ter uma vida de leitura da Bíblia, de oração, vai sendo lapidada. Mas é lógico que ao apresentar o Evangelho, nós temos que apresentar um Evangelho verdadeiro. Um Evangelho que diga às pessoas o que elas devem fazer. Primeira coisa, para aceitar, já falei aqui várias vezes, vou repetir. Para ser salvo, tem que aceitar a Cristo. Mas eu não posso aceitar a Cristo ou dizer que aceitei a Cristo
e continuar com a minha vida de práticas erradas que eu tinha antes de aceitar a Cristo. Tudo aquilo que a Bíblia condena, eu tenho que deixar. Porque eu aceitei a Cristo. Antes de aceitar a Cristo, isso era normal, para mim eu não tinha Cristo, então eu fazia aquelas coisas normalmente, para mim era tranquilo, não tinha Cristo, não sabia o que era verdade, não conhecia a palavra, não conhecia nada, e vou agindo daquela maneira. Mas quando eu aceito a Cristo, então eu preciso santificar a minha vida. Eu preciso deixar aquelas coisas que desagradam a Deus e passar a fazer outras que antes eu não fazia por não ter conhecimento de Cristo e que vão agradar a Deus a partir do momento que eu começar a fazê-las. Então, é necessário que a testemunha, aquele que prega a palavra, aquele que testemunha, produza convicção a pessoa sobre o pecado, a justiça e o juízo. Lógico, quem vai fazer essa obra é o Espírito Santo, né? Mas temos que orar e pedir a Deus para que Ele nos use desta forma, que as pessoas possam entender isso. O ponto 5, o quinto ponto sobre o testemunho cristão é o seguinte: o testemunho cristão sofrerá às vezes. A palavra Marte, né, veja que vai dizer aqui, a palavra testemunho é martos. A palavra Marte deriva da palavra grega que significa testemunho. Ser discípulo do Senhor subentende compromisso, custe ele o que custar ao discípulo. Então, vamos ver para esses homens que a Bíblia cita aqui, que Paulo cita no versículo 31 na parte B. E são suas testemunhas para com o povo. Aqueles que viram os fatos de Cristo. Os mais chegados, como eu disse, os apóstolos, segundo a história, a Bíblia não diz, mas a história diz, a tradição diz, que apenas João 2,12, Judas pecou lá, né, e se matou, mas colocando Matias ou colocando Paulo, não vou nem discutir essa parte para colocar 12, sendo dos 12, sendo o Judas ficou 12 novamente. Só João, somente João, o evangelista, morreu de morte natural, de morte morrida, como diz, não matada. Todos os outros foram martirizados, a palavra, né? Vamos usar até a palavra aqui de mártir, né? A tradição diz que André foi crucificado em forma de X, Pedro crucificado de cabeça para baixo, Tomé martirizado na Índia e assim por diante. Se você entrar na internet aí você vai ver, existem vários relatos de vários, de cada um deles como é que morreu. E não só estes, outros também morreram por causa de Cristo. Eu me lembro, eu vi um filme sobre John Hus, um dos precursores da Reforma Protestante. Ele morreu 100 anos antes, mais ou menos cerca de 100 anos antes de Lutero afixar as 95 teses e a Reforma Protestante ser considerada começada, né? E ele foi morto numa fogueira, porque o que ele pregou não agradou a igreja oficial da época, a igreja, digamos, católica apostólica romana. Ele foi mandado ele calar, ele falou que não ia calar, ele ia pregar, e até que mandaram botá-lo numa fogueira, morreu. Então muitos foram martirizados, muitos na história da igreja, e depois na história dos missionários, tantos missionários morreram também martirizados, ou com grande dificuldade, sofrimento, e ainda hoje muitos sofrem. É só você ver aí, entra no site da Portas Abertas, Igreja Perseguida, ou outros sites também, a OM também fala sobre o assunto, também um missionário, outros mais, que você vai ver quantos crentes têm sofrido por ser testemunho de Cristo, apenas por causa de motos e uma série de coisas. Então, a testemunha, como diz aqui, sofrerá às vezes. Ele cita aqui Atos 7, 57 a 60, que é o caso de Estevão, que morreu, primeiro mártir da igreja, e assim há tantos outros exemplos que nós devemos pensar. Ele cita 2 Coríntios 11, 23 a 29, que é o Paulo contando tudo que ele sofreu. Eu não devo sofrer porque eu pequei, porque eu errei, porque eu matei, porque eu fiz, mas se eu sofrer porque eu sou testemunho de Cristo, o nome do Senhor será glorificado. E o sexto ponto aqui o testemunho cristão deve ser paralelo a uma separação do mundo, a uma vida de justiça, uma confiança total no Espírito Santo que
resulta na manifestação do seu poder. Aquele que procura testemunhar também tem que santificar a sua vida. E é aí que a gente fala de vez em quando. Eu vou falar mais por atitude do que por palavras. Eu vou falar mais da maneira como eu ajo do que da maneira como eu falo. Então eu tenho que testemunhar para as pessoas, com a minha vida cristã, que Cristo mudou ela. Então elas têm que ver que houve uma mudança. As pessoas olhavam para Saulo de Tarso e não conseguiam entender. Como assim? Como certamente as pessoas olharam para Zaqueu e não conseguiram entender a mudança. Talvez alguns olharam para Mateus, que antes era cobrador de impostos, não conseguiram entender a mudança. E assim tantos quanto os outros converteram e viviam uma vida completamente errada. E mesmo aqueles que viviam a vida, homens martirizados, homens que morreram por causa de Cristo. Eu me lembro de uma história, eu li num livro missionário, o missionário estava na sua cabana, num certo lugar lá no país, não me lembro qual, e de repente ele viu 12 índios vindo com lanças para a cabana dele de madeira para atacá-lo. Ele olhou, tinha uma espingarda com 12 tiros. Ele pensou em pegar, mas depois ele pensou, se eu pegar a espingarda e matar um desses homens, ninguém mais prega o evangelho nesse lugar. Então ele sentou na cadeira e ficou esperando. Os homens chegaram e mataram ele. E depois olharam para aquela espingarda, eles sabiam, conheciam a arma de fogo também, e entenderam que ele não quis matar eles. Ele teve a possibilidade, não fez. Então, logo depois, eles mandaram que mandassem outro missionário, e veio outro missionário e pregou, e aquela tribo toda aceitou a Cristo como Salvador. Então, meu amado irmão, muitas vezes você tem que sofrer para ser testemunho de Cristo. Esta é a verdade da palavra. E sofrendo, o nome de Deus será glorificado. E para terminar, o testemunho cristão deve ser profético, revestido de poder, inspirado pelo Espírito. Temos que falar aquilo que vem de Deus. Por isso, ore para que Deus abra a porta, que você possa falar. Paulo pedia isso para a igreja. Ore para mim, para que Deus abra a porta da palavra, para que eu fale, que mesmo preso, eu continue testemunhando a palavra de Deus, eu continue anunciando este evangelho. Esse é o tempo, meu amado irmão. Nós temos que ser testemunhas fiéis de nosso Senhor Jesus Cristo nesta terra. Estarei orando por você, para Deus abençoar a tua vida. Obrigado, Senhor Deus, por essa tão grande salvação. Que Cristo morreu, ressuscitou, subiu ao céu, enviou o seu Espírito Santo. E temos hoje, Senhor Deus, a obrigação, como acabamos de ler na tua palavra, de testemunhar através de ações, de atitudes e da pregação da palavra. Muitas vezes as pessoas não vão entender, vão estar contrárias a nós, mas temos que testemunhar, falar do teu amor, falar das tuas maravilhas, para que o mundo possa ver Cristo através de nós. Nos ajuda, para cada um de nós, possamos ser verdadeiras e fiéis testemunhas da tua palavra, Senhor. Abençoa, Senhor Deus, agora que estão enfermos, uma vez intercedemos pelo Alisson, ali, o pai que está lutando contra o câncer de pâncreas, teu servo, também a tua serva Lilian, a irmã do pastor Wilton ainda na sua luta lá com o problema de enfermidade, todos os outros que estão enfermos na tua casa. Vai curando, vai dando a tua vitória em nome de Jesus de Nazaré. Ó Pai amado, vai abençoando também aqueles que estão fracos, levanta, fortalece. Enfim, ó Deus, dá a tua bênção a cada um dos teus filhos, Senhor Deus. Aqueles que precisam de uma porta aberta, abre. Enfim, Senhor Deus, opera as tuas maravilhas para a glória do teu nome. Abençoa os missionários que estão no campo, testemunhando a tua palavra, derrute ali com a sua família, todos os demais que estão pregando a tua palavra. Derrama a tua bênção para a glória do teu nome, Senhor Deus. Abençoa a igreja perseguida. Os teus servos que nesta hora são perseguidos apenas por ser servos teus. Dá a tua bênção e a tua vitória, Pai. Nós te pedimos a tua graça, o teu perdão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus possa abençoar, meu amado irmão, a tua vida, através dessa reflexão em nome de Jesus.